Oi, pessoal. A gente vai estar falando sobre trabalho colaborativo, que hoje é uma grande prática da engenharia de software. A indústria percebeu que o importante não é aquele desenvolvedor herói que pega o código baixo do braço, resolve sistemas complexos para entrega de uma solução inovadora. Eles perceberam, hoje a gente percebe que o modelo de inovação, de entrega de software de qualidade, é um modelo de equipes multidisciplinares olhando para o mesmo problema e fazendo entrega contínua de funcionalidades. Então, a inovação vem muito dessas duas palavras, de trabalho colaborativo e multidisciplinar. E hoje a gente vai focar um pouco como isso é possível, né? Principalmente nesse âmbito, quando você vai entender a questão do trabalho colaborativo. E quando você pensa em trabalho colaborativo, em engenharia de software, tem dois conceitos que norteiam e viabilizam esse trabalho colaborativo, que é controle de versão e integração contínua. E esse vai ser esses são os temas hoje do vídeo de hoje. Quando eu penso em controle de versão, por trás você quer resolver o problema de sincronizar o trabalho das pessoas quando estão trabalhando de forma colaborativa no mesmo repositório ou no mesmo projeto. Isso quer dizer o quê? Que eu quero manter um registro sempre do que foi alterado, quando foi alterado, por que foi alterado e por quem foi alterado aquele artefato, de forma que ao longo do ciclo de vida do projeto eu consiga ter esse rastreio do que realmente foi feito e como foi feito e quando foi feito. E essa história de mudança permite tanto voltar a modificações, então hoje é muito importante a gente chamar o que ele falou rollback. Eu consigo voltar versões do meu software para versões mais estáveis ou para encontrar bug. Então você consegue temporalmente andar dentro do teu software, você tirar uma funcionalidade do software, mas também ele permite comparação de estados, que vai te ajudar na resolução de bugs. Então o controle de versão ele é muito importante. Hoje a gente vai estar falando do conceito de controle de versão. E no final eu vou falar um pouco sobre o estado hoje do controle de versão no software, que ele se complexifica bastante. Mas se você pensa que é só para manter o registro de software ou manter esse histórico, tem uma forma muito fácil de fazer, que você salva versões. Você pega teu documento, coloca versão V1 salva, ponto .cpp, sei lá, ponto qualquer coisa salva. Depois coloca V2 e salva. É uma forma simples e viável que você não precisa fazer absolutamente nada para ter um controle de versão, que você tem um rastreio das versões do seu software. Só que isso, primeiro, é uma solução ingênua, mas também ele não permite o principal da nossa conversa de hoje, que é o trabalho colaborativo. Que posso colocar isso em um repositório, por exemplo, uma memória compartilhada com uma equipe e cada um atualizando a versão, mas eu não consigo fazer a colaboração realmente na implementação desses artefatos. Então, uma forma que funciona, mas ele não é viável, consome muita energia e por aí vai. E tem uma forma de você falar, que é Revision Version Control, que é o RCS, que é uma forma de versionar localmente o teu trabalho, que é gerar patches de nova versão. Então ele é um pouco mais inteligente que a versão ingênua, mas ainda ele funciona no âmbito da tua máquina, no âmbito local. Mas é uma prática para você trabalhar versionamento dentro da tua própria máquina. Mas e aí, o que o mercado, o que se tem para trabalhar de forma colaborativa e remota, que hoje é a nossa grande realidade? Tem duas abordagens principais, que vai ser uma versão de memória compartilhada, né? Quando você trabalha com memória compartilhada, como que você acessa uma área compartilhada de memória? Você dá um lock, altera aquela área de memória, depois você dá um unlock, e naquele momento, entre o lock e um unlock, nenhuma outra pessoa pode acessar aquela mesma área de memória. Então, tem uma forma de você trabalhar o versionamento dessa mesma forma, que é trava, modifica e destrava. E aqui eu vou trabalhar dentro de um repositório central. Então, é uma grande área de memória remota, no qual todos os colaboradores estão compartilhando aquela área de memória. Então, eu vou travar, modificar, destravar, não o projeto como um todo, mas o artefato que eu vou estar modificando. Então, você fica nesse processo contínuo. Então, aqui vocês estão percebendo que tem tanto a questão
técnica de como viabilizar, mas também o workflow, o processo interno da equipe de como você gerenciar esses artefatos. E isso foi muito utilizado na década de 2000, por exemplo, nos SVNs, no qual você tem SVN, CVS, que você tem um repositório central e os colaboradores, eles acessam esse repositório central, dá um lock no artefato, modifica naquele área de memória e dá um lock quando você terminou de editar. Então, isso aí resolveu o nosso principal problema de controle de versão. Eu vou ter o versionamento dos artefatos e eu vou ter versionamento único, né? Porque eu estou trabalhando dentro de um repositório centralizado. Você consegue o trabalho colaborativo, você consegue diversas pessoas colaborando no mesmo projeto, mas você não consegue todas as pessoas trabalhando no mesmo artefato. Porque como tem o trava e destrava, você tem uma concorrência. Você não consegue paralisar o trabalho dentro do mesmo artefato. Então essa solução, ela foi muito utilizada na década de 2000, ainda tem algumas empresas que utilizam, mas ela já é um avanço em relação à nossa estratégia ingênua. Os problemas dessa solução, que só tem um repositório centralizado. Então, se o servidor cai, todo mundo vai tomar um café que não tem como trabalhar. Você não tem uma versão local do teu trabalho. Então, para solucionar esse problema, teve a solução de versionamento descentralizado. Então, o que significa descentralizado? Eu tenho uma versão do meu projeto em um repositório remoto, e eu tenho uma versão clonada, então a palavra você já conhece, no meu ambiente local de desenvolvimento. Então você consegue, com cada colaborador, tenha essa sincronia entre o remoto centralizado e o que está descentralizado na tua máquina. Beleza? Então esse foi o princípio, por exemplo, do Git e do Git que a gente conhece hoje. Então você faz as mudanças, uma cópia do centralizado, faz uma cópia no teu local, faz as modificações, ele vai gerar um versionamento, depois você, vamos dizer, submete essa nova versão para o repositório central. Então essa é a forma como o Git vai trabalhar, e ele resolve o problema do SVN. Por exemplo, se o servidor cair do Git, todo mundo consegue continuar trabalhando. E ele também resolve um outro problema do SVN, do centralizado, que é o trabalho paralelo. Por isso que aqui o paradigma muda. Enquanto no primeiro é trava, modifica, destrava, aqui é copia, você modifica e depois resolve. O que significa esse resolver? Porque você tem a hipótese que outra pessoa pode estar trabalhando no mesmo arquivo que você de forma paralela. Então, quando você vai submeter a atualização do código para o repositório, vamos dizer, central, você tem que resolver esses conflitos que deu qualquer outra contribuição. Então, aqui ele descentraliza até a tomada de decisão, até o processo de revisão de código. Então, aqui é importante entender esse versionamento, o que ele possibilita. Então, no final a gente vai aprender, a gente tem as técnicas, mas conceitualmente entender o que ele está resolvendo. Ele está resolvendo o problema de trabalho colaborativo, remoto e paralelo. E o Git, historicamente, a gente está falando de algo que foi lançado em 2005. Ele foi desenvolvido pelo Linux como uma contraposição ao SVN, mas não existe só as soluções que a gente conhece. Por exemplo, a gente conhece o principal, que é o GitHub, a gente conhece o GitLab, que trabalha com essa solução de Git, mas tem outras soluções de mercado que também utilizam esse versionamento descentralizado do Git. Por exemplo, o Mercurial, o Bazaar, o Pop Bitbucket e por aí vai. Então, tem várias soluções que você permite. Então, permite trabalho remoto, paralelo, e ele é mais tolerante à falha, porque se cair qualquer um dos nós, você continua possibilitando o desenvolvimento e a colaboração dentro do código. O problema é que ele traz a complexidade de resolver conflito para a própria equipe, né? Então, assim, por exemplo, se der um conflito de merge, é a própria equipe responsável por resolver aquele problema, beleza? Mas aqui, de novo, aqui eu vou ter, dentro do versionamento, eu vou ter os conceitos do versionamento, eu vou ter uma técnica, uma ferramenta que resolve, e eu tenho um workflow, um processo.
Então aqui eu estou trabalhando na tríade que é prática, conceito e processo, beleza? E quando eu falo aqui alguns outros conceitos, né, eu posso falar repositório, que é onde que guarda o arquivo, ele vai guardar as configurações e vai guardar a versão. Então, quando eu estou fazendo um repositório, eu não estou falando só uma área de memória que vai estar armazenando os meus artefatos. Eu estou falando que vai guardar a configuração também e é lá que guarda todas as versões. Então, o repositório ele traz muito mais metadados do que um simples área de memória para você guardar seus documentos. E quando você trabalha, fala também dessa questão de versionamento, hoje a gente está pensando no versionamento de funcionalidade ou de contextos. Eu vou me explicar. Antes a gente trabalhava versionamento de um projeto como um todo, um repositório como um todo. Então eu tenho o meu código, ele é tudo, eu represento um software pelo código fonte. Então eu versiono esse código fonte. Beleza? E eu só preciso versionar o código fonte. Aí você pensa, e a documentação? Documentação, geralmente, a gente tem aquela controle de versão que é feito manualmente. Então, por mais que eu tenha no meu repositório só um versionamento que é de todos os artefatos, que está o documentação ali dentro, quando eu falo versionamento, estou falando do código e eu faço manual documentação. Mas hoje a gente está trabalhando em sistemas altamente complexos. Então, a gente está trabalhando com software que ele é composto de código-fonte. A gente está falando de software composto de documentações super complexas. E a gente está falando hoje principalmente na arquitetura microserviço, no qual cada serviço ele tem esse versionamento próprio. Então você tem um software que tem N microserviços, você vai ter N versionamentos. Então você vai versionar as diversas camadas, os diversos componentes do teu software. E você precisa de uma sincronia também de como que essas versões se conversam. E quando você complexifica um pouco mais, você está trazendo ainda modelo de machine learning, você está trazendo dados de data science. E aí, se você começar a estudar, você hoje já está trazendo versionamento separado. Hoje se fala versionamento de código-fonte, de teste de software-fonte, você fala de versionamento de modelo de machine learning e você faz versionamento de dados. E tudo isso dentro de microserviços que são versionados também. Então, para vocês entenderem a complexidade de versionar e de garantir esse trabalho colaborativo e de alta escala. Então, esse conceito de versionamento, ele é o core que norteia esse desenvolvimento colaborativo. Mas como garantir uma estabilidade dessa quantidade de contribuições no mesmo repositório, no mesmo projeto ou em diversos microserviços? Então, aí que vem a integração contínua que anda de lado a lado com controle de versão. Se você pensar o conceito de integração contínua, ele significa apenas você estar de forma contínua atualizando o código-fonte ou o repositório do teu projeto. As novas funcionalidades serão adicionadas de forma contínua. Então, ele fala que todo dia você tem que colocar uma contribuição nova no teu repositório. Então, eu posso fazer isso de diversas formas, assim. De novo, da forma ingênua, você tá todo mundo comitando na master de forma contínua. Então, isso é a integração contínua, né? Você integrar uma funcionalidade ou um código no teu sistema, no teu repositório, diariamente, no caso, né? Então, a integração frequente de diferentes branches de trabalho. Aí a gente vem o conceito de branch de Git Flow. Então, quando você pensa em Git Flow, que você cria uma branch para desenvolver uma funcionalidade ou para resolver um bug, depois você faz um merge na branch master ou numa branch estável, aqui eu já estou definindo um processo para viabilizar a integração contínua, de forma a sistematizar a integração contínua. Então, o Git Flow, a questão das branches, é um processo. Então, você vai ver a integração contínua da mesma forma que a gente vê o versionamento. Aqui, de novo, vai ser um processo, vai ser uma atribuição e vão ser técnicas. Porque, de novo, quando eu tenho integração contínua, quando eu trago ferramenta de automação, quando eu trago um processo, eu modifico as atribuições dos desenvolvedores ou dos colaboradores daquele projeto. Beleza?
E quando eu estou trabalhando agora, de novo, quando eu entro para integração contínua do olhar do XP de automação ou de DevOps, eu estou falando, beleza, eu quero fazer esse trabalho de forma contínua, integrar as branches, mas como é um trabalho que grande parte dele é repetitivo, eu quero automatizar. Então, o que eu quero automatizar dentro da minha integração contínua? Eu quero automatizar meus testes, então TDD, teste unitário, teste de integração. Eu quero automatizar minha build, garantir que a build seja testável e a build seja contínua, que eu não quebre a minha build. Eu quero que minha build seja realizada num ambiente fora da minha máquina, mas também um ambiente que seja um clone ou muito próximo do meu ambiente de produção, para eu fazer uma gestão de riscos. Se a build está sendo realizada em um ambiente que tem uma configuração similar ou igual ao ambiente de produção, então provavelmente quando eu colocar em produção não vai ter problema. Então eu quero automatizar esse processo também. E eu quero automatizar, eu quero que realizar todas essas tarefas numa maior frequência, seja várias vezes ao dia ou a cada commit, beleza? Aí você pensa, beleza, então quais são os benefícios da integração contínua? Por que não só integrar quando para release? Porque cada vez que você faz integração contínua, você vai integrar código, tem uma maior possibilidade de você vai ter que ficar revisando o código e você tem uma maior probabilidade de encontrar bugs e problemas e resolver eles de forma a antecipar esses problemas. Então, fazer integração contínua é uma forma de ver bug? Não necessariamente, mas é uma boa prática que aumenta a probabilidade do teu software ter maior qualidade, beleza? Então, é nessa lógica de você trabalhar integração contínua e versionamento. Então, a gente vai ter benefícios, vai ter build automatizado, vou ter teste automatizado, eu tenho commits diários potencialmente na master, eu tenho commit testado e funcionando na master, eu vou ter build rápida, então isso é importante, que vai me possibilitar o deploy contínuo, e eu vou conseguir também, é o primeiro passo para conseguir um deploy automatizado, beleza? E aqui tem sempre esses dois conceitos que parecem a mesma coisa e não é a mesma coisa. Tem integração contínua, é diferente de deploy contínuo, beleza? Então, se não ficou claro até agora, então quando eu falo deploy contínuo, eu estou falando entrega contínua para o cliente em produção. Então, aqui eu trago a complexidade do banco de dados, você traz a complexidade de teste com o usuário, de teste de disponibilidade para uso, para escala. Então, tem uma maior complexidade de você garantir o deploy contínuo além do técnico, beleza? E, de novo, quando eu falo deploy contínuo, eu estou falando, é diferente de entrega contínua, que é continuous delivery. Que a entrega contínua é a habilidade de gerar build estável em qualquer momento. Então, deploy contínuo, eu coloco o ambiente para o meu usuário. Entrega contínua é a habilidade de gerar uma build estável a qualquer momento, beleza? Então, e a integração contínua é a habilidade de fazer integração de forma contínua de branches para um branch mais estável, beleza? E dentro da integração contínua, eu falei o que ele falei do processo, vocês sabem um pouco já sobre as habilidades necessárias para o desenvolvedor, então o principal é a configuração desse pipeline de integração contínua, interpretar o resultado dessa integração contínua, e aqui a gente vem um pouco pro ferramental. Então, o ferramental tem uma nuvem de palavras, de ferramentas que auxiliam essa automação. Então, aqui, de novo, é muito importante entender essas ferramentas e na adoção, compreender que a adoção de uma ferramenta, você traz a complexidade para o teu projeto. Cada nova ferramenta você tem que manter aquela ferramenta e essa ferramenta tem que ter uma vida longa, a mesma vida longa do teu software. Então, quando eu falo de integração contínua, eu estou falando de Jenkins, estou falando de Travis, estou falando de GitLab CI, Circle CI, CodeShip, e além de algumas soluções pagas, né? Mas tem ferramentas que são ferramentas que você gera scripts, né? São scripts que você vai falando o que precisa ser feito etapa por etapa para fazer a integração contínua. Então, a gente tem o que a gente usa, que é o Travis, ou o Travis, que ele é bem integrado com o GitHub, né? Então, quando você vai configurar a configuração da integração contínua no Travis, você está fazendo um arquivo YAML, que é
é um shell-like script, né, que você vai falando as etapas da tua integração contínua. Então você vai falar a linguagem, primeiro configurar um ambiente, de novo, que seja próximo do seu ambiente de produção. Então você vai falar, por exemplo, eu quero a linguagem Python, quero um Python tais versões e vou fazer a instalação. Então você configura teu ambiente, depois você instala todos os seus requirements ou dependências do teu projeto, e aí você build o teu projeto e faz os testes. Então esse aqui é um exemplo simples de você fazer integração contínua. E o que ele vai fazer é a cada nova pull request, ele executa todo esse script. Então, quando você abre um PR, ele vai te executar esse script e ele te gera um relatório falando se passou todas as etapas ou se não passou, em que etapa que deu problema. Então, você como desenvolvedor, parte dessa equipe colaborativa, você é responsável por resolver todos os problemas da tua própria integração contínua. Então, sua contribuição quebrou a build, então vai lá e resolve. A tua contribuição quebrou os testes, vai lá e resolve. Então, ele serve como filtros de qualidade para a integração do teu software. Então, ele vai te dando várias regras que você precisa seguir para integrar um software.